Boa noite, turma do ACS Time. Hoje, quinta-feira, 16 de julho de 2020, vamos iniciar mais uma super aula das nossas quintas à noite, feita especialmente pensando em vocês. E antes de dar início à nossa temática do dia, quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, quem ainda não se inscreveu, é claro. Dá um joinha, deixa o seu like no nosso vídeo de hoje e ativa as notificações. Isso mesmo, a gente precisa ativar o sininho que tem aí na sua tela, porque através desse sininho vocês vão receber avisos no celular sempre que houver um novo vídeo no nosso canal. Isso mesmo, olha aí que chique. E eu quero dar uma boa noite especial a todos os agentes de saúde do Brasil que fazem parte do meu dia, que me mandam mensagens carinhosas cotidianamente, orações. Eu recebo tudo com muito carinho e amor vindo direto de vocês. E hoje o tema foi pensado em consonância com duas características minhas que são essenciais. Quem me conhece sabe que eu tenho duas grandes paixões na minha vida. Uma delas é a minha família, que eu sou muito família, isso é característico da minha personalidade. E a segunda característica é que eu sou aquela pessoa altamente amorosa, que distribui carinho e atenção para todas as pessoas que me conhecem. Eu sou muito humana, com modéstia à parte, é claro. E aí, gente, eu estava pensando na temática para vocês que trouxesse o amor, a harmonização emocional e o equilíbrio na família de vocês. E de repente me veio uma palavra na Bíblia que me trouxe a importância dos nossos ancestrais. E eu fui buscar pesquisas e estudos e terapias que trouxessem a importância de nós revisitarmos nosso passado e nosso seio familiar para termos paz, equilíbrio e também termos uma constância emocional, uma saúde emocional. E aí o tema de hoje veio como um presente para mim. Nós hoje vamos conversar sobre as ordens do amor. As ordens do amor, elas são princípios que integram a constelação familiar. Isso mesmo, já que o que é constelação familiar? E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês: vocês sabem o que é constelação familiar? Vocês sabem para que serve a constelação familiar? E agora a gente vai descobrir tudo. Lembrando que a gente vai conhecer essa terapia, vai conhecer os seus princípios, mas eu não vou passar para vocês o passo a passo para que vocês sejam terapeutas da constelação familiar. Visto que para ser um constelador, vocês têm que realizar um curso, uma capacitação. Mas vocês vão aprender muita coisa que podem ser colocada em prática, inclusive ferramentas valiosas que vão trazer o equilíbrio no ambiente familiar de cada um dos agentes de saúde e demais telespectadores do nosso vídeo de hoje. E aí, gente, eu faço uma pergunta especial para vocês. Quem somos nós? Nós somos produto, nós somos consequência das nossas relações familiares. Nós somos produto de toda uma gama de gerações que vem no decorrer dos anos, trazendo heranças de comportamento, heranças éticas e morais e reproduzindo costumes e também crenças. Isso mesmo, muito do que a gente aprendeu, muito do que a gente faz, são reproduções de comportamentos dos nossos ancestrais. E aí, pessoal, nós somos resultado das nossas famílias. Eu, Jaqueline, a pessoa que vocês conhecem, vocês estão vendo aqui, eu sou resultado das relações da minha família. E nossas famílias, muitas vezes, muitas pessoas têm o hábito de reclamar demais das famílias. Quem aqui, de vez em quando, fala mal da sua família?
Coloca aqui para mim, para eu saber se isso acontece com vocês. Se vocês só enxergam um problema na família, porque minha família é problemática, porque não sei porque eu fui ter um pai desse jeito ou uma mãe desse jeito. Quem aqui já usou esse tipo de afirmação no seu dia a dia? Por que eu tô fazendo essa pergunta para vocês? Gente, nós somos seres duais. Nós somos seres imperfeitos. Por mais que Deus tenha nos feito para sermos perfeitos, Deus nos ama mesmo diante das nossas imperfeições. Por quê? Nós temos luz e sombra em cada um de nós. Como é que é isso, Jaque? Nós temos qualidades e também temos defeitos. E cotidianamente nós temos que equilibrar essa equação nas nossas relações. E por que a gente exige tanto da nossa família se nós somos imperfeitos? É a pergunta que eu deixo para vocês. A segunda pergunta que eu faço é se você enxerga mais luz ou mais sombra na sua família, nos seus pais, nos seus irmãos. E daqui a pouco vem uma grande reflexão. E eu queria que vocês escrevessem qual a característica que marca a família de vocês negativamente primeiro. Jaque, eu acho que a minha família é muito confuseira, briga por tudo, qualquer coisa estão em atrito. Jaque, minha família é muito suvina, muito amarrada a dinheiro, a finanças, não faz gastos com nada. Qual a característica negativa que você tem em sua família? É desunida, tem muita inveja? Escrevam para mim, para eu poder conhecer o perfil de família de vocês. E eu pergunto a vocês, vocês seriam capazes de apontar? É fácil a gente apontar o defeito, né? Eu considero que o ser humano ele tem uma tendência a apontar os defeitos dos outros. Mas será que vocês seriam capazes de enxergar as qualidades nas suas famílias? Gente, tem pessoas aqui que eu tenho certeza que estão nessa live que não enxergam defeito na família, que enxergam características. É isso mesmo, características, essência da família, comportamentos, padrões de personalidade e que não consideram defeito e que defendem a família com unhas e dentes. E aí, como é sua relação com sua família? Então escreva para mim agora, você que escreveu um defeito, uma qualidade da sua família. Uma qualidade de seus pais ou de um dos seus pais, de um dos seus irmãos. Escreva para que a gente possa compartilhar. E aí, a gente vai conhecer o que de fato é a constelação familiar. Gente, a constelação familiar, ela é um método terapêutico, psicoterapêutico, é um método sistêmico, de abordagem sistêmica e que é uma terapia breve, uma terapia que é realizada de forma breve, rápida, com pessoas em família, em empresas, em grupos de equipes, ou seja, essa terapia, a constelação familiar ou constelação sistêmica, ela pode ser aplicada também em pequenos grupos de pessoas em empresas, tá ok? E a terapia da constelação familiar hoje, ela faz parte das nossas práticas integrativas e complementares, que são as PICs. Quem aqui já acessou o Manual das Práticas Integrativas e Complementares do SUS e que conhece essas práticas? Olha aí, hoje a gente está discutindo uma dessas práticas e com certeza a gente vai ter lives das demais práticas. E essa prática complementar, essa terapia sistêmica, ela tem como princípio fundamental a nossa reconciliação com os nossos ancestrais, com nossa história de vida e que essa reconciliação com nossa história de vida, ela é a chave para nossa cura emocional e, gente, pasmem, também traz cura de muitas doenças. Muitas doenças são curadas quando a gente consegue resgatar relações emocionais. Quem aqui de vocês
já teve a experiência de viver anos afastado do pai ou da mãe por mágoa, por uma separação, por uma traição? Quem aqui de vocês foi afastado abruptamente do filho de forma traumática e que até hoje sofre com isso e que adoeceu por conta disso? A importância da constelação familiar, ela transcende o nosso psíquico, gente. Ela transcende o nosso corpo físico. Ela também traz, sim, a cura da nossa alma. Quem já teve a experiência de passar por essa terapia, pode dar o seu depoimento e dizer que realmente é transformador. E aí, ela parte de um princípio que eu acabei de dizer para vocês. A sua história de vida, a sua família é responsável pela sua pessoa, pela sua personalidade. Foi ela que moldou o seu ser. Então, a Jaqueline que vocês conhecem aqui, eu sou resultado de padrões genéticos dos meus pais, características físicas, genéticas, mas também características culturais, padrões de comportamento e também as crenças que muitas vezes podem ser limitantes. Eu vou citar para vocês um exemplo de uma crença limitante. Quem aqui de vocês nasceu em uma família que diz e afirma o tempo todo que a gente não nasceu para ser rico? Nossa, eu não sei por que Deus me fez para ser pobre. Não tem pessoas que repetem esse tipo de afirmação, que não nasceu para ter a abundância, a fartura, o dinheiro, a estabilidade financeira? Será que você já ouviu essa frase na sua casa? Que você vive na pobreza, que você vive na escassez, que você nunca vai conseguir aquilo que sonha? Quem aqui já ouviu essa frase dentro de casa? Gente, muitas crianças crescem nesse meio e perdem a capacidade de sonhar e acabam se perdendo nas drogas, acabam se perdendo na rua, acabam desistindo de estudar. A constelação familiar para vocês vai ter um significado valioso, porque vai ensinar para vocês também uma forma qualificada, terapêutica, de conversar com as famílias de vulnerabilidade e risco no território de vocês. Quantas famílias a gente precisou abordar de forma diferente no território? E aí eu trouxe para vocês esse slide lindo dessa árvore, que tem na sua raiz uma criança nascendo e que lá na copa da árvore nós temos os ancestrais. Gente, essa foto é belíssima. Tô olhando aqui para ela, eu até me emociono em ver essa foto, porque nós somos o produto dos nossos ancestrais. Nós temos que honrar nossos ancestrais. Eu honro nossos índios, eu honro os negros que construíram o Brasil, que levantaram o Brasil com a força do suor, da escravidão. Eu honro nossos colonizadores portugueses. Eu honro todas as nossas origens étnicas que trouxeram o produto que sou eu hoje, Jaqueline Guimarães. E a constelação familiar, ela foi produto da criação de um alemão chamado Bert Hellinger, certo? Bert Hellinger, ele era filósofo, teólogo e também pedagogo. E ele observou comportamentos de pessoas em relações humanas e criou uma ordem, ou sejam regras, princípios, que se forem seguidos à risca, nós teremos relações harmônicas em família. E por isso o valor do amor e da família que eu vou trazer para vocês agora e as conquistas que nós podemos trazer para o nosso cotidiano diante da aplicação dessas regras, dessas normas. Então vamos junto comigo. E aí, pessoal, ele percebeu que havia necessidade dessas ordens que fossem seguidas em um sistema a partir da família para que exista paz e harmonia em nossa vida. E aí ele fala que família não é só aquela família que tem laços consanguíneos, mas pessoas que têm um vínculo de relação familiar. Relações como pessoas que moram na mesma casa, um filho adotivo, uma pessoa que trabalha com vocês há muito tempo, que é considerado como membro da família,
Pessoas que a gente chama agregados, quando duas pessoas casam, que trazem filhos de outras relações. Pais, irmãos, primos, tios que vão morar no mesmo seio familiar. E ele estuda na constelação familiar e considera que são membros de suas famílias até 21 gerações. Quem aqui conhece suas pelo menos 5 últimas gerações? Gente, é difícil a gente conhecer, né? Vocês já tiveram a curiosidade de sentar com seus avós, com seus pais e descobrir como eram suas gerações, seus ancestrais, suas gerações anteriores? Gente, esse momento é riquíssimo e traz muito aprendizado para o seu padrão de comportamento. E também faz vocês entenderem muitos problemas que muitas vezes existem nas famílias. E eu cito para vocês um desses exemplos, como o alcoolismo. Quantos de nós temos retratado o alcoolismo em todas as nossas gerações pregressas? Quantos de nós vivenciamos a violência doméstica e infelizmente acabamos reproduzindo aquele padrão e acabamos escolhendo um parceiro com o mesmo perfil de violência? E aí às vezes a gente diz assim: meu Deus, eu não tive sorte, eu escolhi um homem que é alcoólatra. É porque, infelizmente, quando a gente cresce no seio de uma família que vivencia um comportamento de escassez, um comportamento de risco, de vício, a gente considera aquele comportamento como tido normal e que ele não é, e que a gente precisa enxergar que esse comportamento de fato não é de fato normal, tá? Mas para que a gente enxergue isso, por isso que eu trouxe para vocês, vamos focar na luz, vamos focar na nossa luz, na nossa evolução e nos pontos de equilíbrio, tá bom? E aí eu trago um exemplo para vocês de que eu, Jaqueline, eu não sou uma única pessoa, eu sou um sistema de relações. Eu sou fruto de vários comportamentos da minha família, de várias crenças e de vários vícios, cultura da minha família. E aí eu trago para vocês essa foto que eu acho fantástica, de um casal com 2 crianças do centro e a árvore genealógica. Gente, olhem para essa árvore. Quando a gente casa com alguém, quando a gente chama alguém para fazer parte da nossa vida como marido, como mulher, essa pessoa não vem sozinha, viu, gente? Essa pessoa não traz só o cachorro e o gato que ela cria, não. Ela traz todo um sistema, toda uma família por trás, toda uma história e uma cultura. E aí temos um ponto-chave. A gente precisa saber escolher também a quem amar e a quem acolher na nossa família, pois essa escolha vai ter impactos nas nossas gerações futuras e na criação dos nossos filhos. Por isso a gente precisa merecer, acreditar primeiro que a gente merece o melhor. E quando a gente começa a acreditar, a gente não aceita qualquer coisa. Aí eu lembrei da história do Santo Antônio e do São José. Quem aqui lembra? Que dizem que o Santo Antônio manda qualquer tipo de marido pra gente. Que pode ser ruim, que pode ser agressivo, que pode ser desleal, traidor. Mas São José não. São José manda um marido bom, igual ele foi um bom marido para Maria. Gente, Santo Antônio e São José são 2 santos milagrosos. Mas quem vai escolher, quem Deus mandou para você, vai ser você. Claro que você também tem que estar preparado e acolher o melhor para a sua vida. Receba a prosperidade, receba uma pessoa boa para fazer parte do seu seio familiar. E aí eu trouxe para vocês os benefícios da nossa constelação familiar. São diversos. Primeiro, a gente vai reconhecer quais são nossas crenças limitantes. Melhorar nossos relacionamentos com nossos pais, irmãos, ancestrais. Melhorar também nossa tomada de decisão, porque muita coisa a gente deixou de fazer, de decidir, porque a gente acreditava
que o comportamento que aprendemos era o correto. Vou citar um exemplo: pagar uma conta, ter autonomia, independência para sair, resolver um problema familiar. Muita gente aprendeu na família, no seu seio familiar, que isso é responsabilidade só do pai. Então a mãe acabou deixando de lado essa independência, essa autonomia. E aí a gente precisa melhorar a tomada de decisão através do reconhecimento desses comportamentos limitantes. Quebrar padrões que fazem trazer dor na família, padrões de agressão, padrões de rejeição, de exclusão, que eu vou já explicar em detalhe para vocês. E também trazer um entendimento maior sobre a vida e situações que existem para o nosso aprendizado. Porque, gente, tudo que a gente passou na nossa vida, por maior que foi o trauma, por maior que foi a crise, por maior que foi o conflito, vocês podem ter certeza que aquele momento ruim que está na sua cabeça lhe trouxe grandes aprendizados. E eu trago para vocês agora essa figura que mostra claramente que a sua família é a melhor equipe que você poderia ter. Portanto, invista nela. E para que a constelação familiar tenha os resultados esperados, é proposto por Bert Hellinger 3 ordens do amor, que são princípios essenciais para que as famílias tenham equilíbrio e harmonia e desenvolvam de fato seus objetivos e as relações sejam benéficas. E quais são essas 3 principais ordens do amor? Tá? Eu trouxe aqui para vocês. A primeira delas é o pertencimento, o sentimento de pertencimento. Todos nós fazemos parte de um seio familiar, de um núcleo familiar e somos fruto de um vínculo eterno. Nossos pais serão eternamente vinculados como nossos pais, nossa relação com os irmãos, nossos parentes será eterna, portanto, devemos honrar esse vínculo. Infelizmente, existem pessoas que são recebidas em alguma família e que são rejeitadas, excluídas, colocadas em segundo plano por questões de princípio, de moral, de ética, de comportamento, são julgadas de forma injusta e essas pessoas acabam sendo afastadas do seio dessas famílias. E aí, gente, essas pessoas elas vão passar por todo um trauma, por toda uma exclusão que gera uma série de adoecimento. E aí a gente pode pensar, Jaque, essa pessoa que a gente excluiu da família, que fazia uso de droga, que era violento, que chegou a cometer crimes, será que o afastamento dessa pessoa do seio familiar é a melhor solução? Em estudos do filósofo que criou essas 3 ordens do amor apontam que essa pessoa excluída, ela terá reflexo em todas as gerações da família, ou seja, podem ser que outros entes nas futuras gerações repliquem o comportamento daquela pessoa até que aquele tipo de comportamento seja, não que a gente possa dizer que seja que você concorde com aquele ato, mas que aquela pessoa seja aceita e seja amada naquele seio familiar. Outra questão que é importante a gente afirmar é a relação entre pais e filhos. A relação de pertencimento, ela também tem que haver com respeito. O respeito que a gente tem com nossos pais, com tudo que eles fizeram por nós, mesmo que eles não tenham feito o que a gente considera a perfeição, mas podem ter certeza que eles deram o melhor para nós. A segunda ordem do amor, vocês já viram o pertencimento, a segunda é a hierarquia. O que é que significa a hierarquia? É necessário que nós respeitemos aqueles que vieram primeiro. É a relação entre pais e filhos, a relação de respeito, de moral, de ética, de você também valorizar os seus pais, honrar os seus pais e tudo que eles orientam, todos os seus princípios. E aí, muitas vezes essa ordem é ferida quando um filho assume o lugar do pai. Eu vou citar um exemplo para vocês.
caso haja um adoecimento do pai e o filho que assuma os negócios da família, que assuma as responsabilidades da família, ele começa a querer, por conta dessa responsabilização, ter autoridade diante dos pais. Acontece muito isso na prática de vocês que são agentes de saúde. Eu digo porque eu vivencio isso no meu cotidiano com os idosos. Quando os filhos crescem, eles começam a querer mandar nos seus pais quando ficam idosos, e excluir os pais, colocar em condições precárias de vida, nos fundos da casa, sem respeitar os seus ideais, sem respeitar suas vontades. Quantos idosos vocês já viram que não têm o direito de escolher o programa de TV que vão assistir? Quantos idosos vocês já viram que não têm o direito de escolher o que vão comer? E muitos deles são os que mantêm as contas do lar, não é verdade? A terceira ordem do amor e última é o equilíbrio entre o dar e o tomar, ou seja, entre o dar e o receber. Gente, essa lei da compensação, ela começa principalmente entre os pais, como um símbolo de gratidão. Se o meu pai, ele dedicou tempo, dedicou anos da vida para que eu fosse criada, para que eu fosse cuidada, que zelou pela minha educação, que investiu tempo, investiu dinheiro em mim, o mínimo que eu posso fazer em sinal de gratidão, dar algo em troca aos meus pais. Em sinal de gratidão pela vida que ele me deu e por todo esse conforto que ele me deu quando criança, mesmo que eu tenha passado por algum conflito, por algum trauma. Os meus pais são responsáveis pela minha existência. O que você tem feito? Você, agente de saúde, você que está assistindo nossa live, o que você tem feito em sinal de gratidão aos seus pais? Você tem pelo menos visitado os seus pais, já que a gente está em tempo de pandemia, mas você liga para os seus pais? Que tipo de fala que você expressa para os seus pais? De gratidão, de carinho, de saudade? Ou apenas de culpa, de julgamento? Você julga muito seus pais? Você os humilha? Você não os respeita? Não considera suas opiniões? E aí, me fale, como é que você tem agradecido seus pais pelo que eles fizeram por você? Outro ponto que existe que tem que haver esse equilíbrio entre o dar e o receber é entre casais, entre pessoas que têm uma relação amorosa. Quando a gente ama muito alguém, o que acontece conosco? A gente tem aquela vontade imensa de estar sempre agradando o outro, de dar, sempre dar o melhor, fazer um jantar romântico, chamar o outro para sair, se arrumar, dizer palavras e declarações de amor, não é? E aí, será que aquela pessoa para quem eu dou, ela sabe tomar, ela sabe receber o que eu estou dando? Saber receber em primeiro lugar é saber ser grato ao que a gente oferece. E em segundo lugar, é saber retribuir. Quanto que as pessoas têm retribuído? Seu namorado, seu marido, sua namorada, sua esposa, tem retribuído pelo carinho, por tudo que você dá para ele. E aí vem uma observação especial. Gente, não podemos cobrar nem mendigar atenção. Não podemos cobrar que o outro retribua o que a gente tem dado. Ou dar algo ao outro já pensando no que vai ganhar em troca. E aí fica a reflexão. Você tem que tipo de atitude? Você oferece tudo o que você tem, sem cobranças, sem exigências, de forma gratuita? Ou você sempre que dá alguma coisa, espera algo em troca? Como é que está a sua relação conjugal? Sua relação marital, seu namoro? Será que ambos têm esse papel equilibrado de dar e de receber? Ou só um oferece? Gente, quando só um dá tudo, quando só um paga as contas, quando só um se preocupa com o outro vai se sentir culpado porque não está oferecendo na mesma proporção que recebe e muitas vezes essa pessoa trai e se afasta. Existem muitas situações, gente, que eu estudei para a gente fazer essa live e muitas situações em que homens, em que a esposa investe no estudo deles, investe na carreira profissional, depois que se formam, sabe o que eles fazem?
vão embora, abandonam lá. Porque eles têm aquela concepção limitada de que nada que eles fizerem vai pagar pelo que eles receberam. E isso também tem a ver com o sentimento de pertencimento, isso tem a ver com as crenças daquele casal. Muitos homens não aceitam receber da mulher, muitos homens têm aquela consciência machista que eles têm que ser os únicos provedores do lar, que isso, graças a Deus, está se desconstruindo, mas deve haver um equilíbrio entre o dar e receber. E aí, gente, não é só em bem material, não, em parceria, em união, em responsabilização pelos filhos, na criação, nas tarefas do lar. E aí fica a reflexão. Quanto que você tem envolvido seu parceiro nesse processo? Quanto que seu parceiro se sente responsável pela família, pela criação dos filhos? Fica aquela pergunta para vocês. E aí? Como é que tá essa relação do dar e receber no seu lar? Então, gente, essas 3 ordens do amor, elas são princípios que devem de fato ser respeitados de forma espontânea, para que as famílias tenham equilíbrio e para que as famílias prosperem e sempre projetem para o melhor, para a felicidade, para a união, para o equilíbrio. E para a gente fechar nossa live de hoje, que eu espero que vocês tenham gostado desse material que a gente trouxe, um material especial que faz parte das nossas terapias alternativas, das nossas práticas integrativas do SUS. Eu espero que vocês aprofundem o estudo nessa área da constelação familiar. Tem muita coisa legal para a gente conhecer sobre o tema. Nas próximas lives eu vou organizar outros temas relacionados à constelação familiar que a gente vai aprofundar, principalmente relação entre pais e filhos, crenças limitantes e ferramentas para desbloquear essas crenças e mudar comportamentos, e relações entre cônjuges, relações de amor entre 2 pessoas, como fortalecer essas relações. Então vão ser 2 lives que a gente vai ter ainda nessa temática. E aí me digam, vocês gostaram do tema de hoje? Tocou o coração de vocês? Gente, falar de família é essencial. Mas mais do que falar, saber abordar essas famílias lá na comunidade, saber cuidar das nossas famílias, das nossas, da minha e da de vocês, é essencial. E eu trouxe essa mensagem aqui linda do Bert Hellinger. Eu já estou chamando amigo, né? Bert. Uma pessoa só está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar no seu coração. Quantas famílias a gente conhece que foram destroçadas através de conflitos, de brigas, de intrigas? Quantos lares desunidos, quantos pais separados que o filho fica no meio daquela corda bamba, um puxando para um lado e outro puxando para o outro, daquele cabo de guerra. Quantos lares existe conflito, falta de respeito entre o pai e a mãe, e o filho cresce vendo aquele exemplo. A gente precisa resgatar os lares, e existe sim fórmulas e ferramentas como a constelação familiar para que a gente resgate o equilíbrio, os sentimentos de prosperidade, que a gente projete o melhor para as nossas famílias. E aí eu trouxe para vocês uma oração que eu vou ler agora, que eu quero que vocês fechem os olhos, que pensem nas pessoas que são valiosas para vocês nas famílias, que pensem também de forma especial naquelas pessoas que vocês não sabem perdoar, que magoaram muito vocês no passado. Peçam a Deus, a Nosso Senhor, para abrir seu coração, que vocês aprendam a perdoar essas pessoas. E eu vou ler a oração para vocês. Fechem os olhos e mentalizem. Oração dos ancestrais. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho,
imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir desse ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Eu dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Darei luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos, e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a nos unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, e todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam meu sistema familiar. Aqui e agora semeio uma nova esperança. Semeio alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos dessa família. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja, assim é. Amém. Gente, que oração poderosa. Que vocês, agentes de saúde, cada um de vocês que está comigo hoje, profissional de saúde, estudante, amigos, familiares, novos seguidores do canal, que vocês sejam luz, inspiração e elo de fortalecimento nas famílias de vocês. Nas próximas lives a gente vai continuar esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem perguntas, tá? As perguntas que vocês colocaram aqui a gente vai considerar nas próximas lives. Um beijo grande. Deus abençoe a família de vocês e abençoe profundamente a vida de cada um de vocês. E até a próxima quinta-feira. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau.